Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast ortodoxo. E no podcast de hoje, nós trataremos de um assunto importante de ser tratado. Nas últimas semanas atrás, houve grande polêmica em Twitter, redes sociais e tudo mais sobre a questão da homossexualidade. E muitos perguntam qual a posição da Igreja no que se refere à imoralidade sexual em suas várias camadas: fornicação, pornografia, homossexualidade, adultério, todos esses pecados graves que nos afastam de Deus e nos afastam especialmente da misericórdia de Deus. Qual é a posição ortodoxa em relação a isso? Este é o nosso podcast de hoje. Peço que acompanhem até o final para que possam ter, precisamente a posição da Igreja muito bem explicada. Porque não é apenas o porquê a Igreja não legitima este tipo de comportamento, este tipo de pecado, mas é quais são os motivos pelos quais a Igreja condena tais pecados, não somente como imorais, mas como atos abomináveis que nos afastam da misericórdia de Deus. Então, primeiramente, ninguém aqui quer o mal de ninguém. Nenhum cristão verdadeiro, genuíno, deseja o mal do seu próximo, deseja que o seu próximo pereça, deseja a morte ou o mal de qualquer pessoa. Todas as pessoas devem ser respeitadas, independente de qualquer coisa. As pessoas merecem respeito e, como o Senhor nos ensina na parábola do bom samaritano, nós devemos tratar a todos os nossos próximos, a todos aqueles que forem o nosso próximo, a todos os que estiverem próximos de nós, devemos tratar com misericórdia. Porém, nós jamais devemos confundir misericórdia com legitimação, assim como nós não devemos aceitar as amarras e imposições ideológicas, abraçando as paixões e as ideologias mundanas e abandonando a Sagrada Escritura, abandonando a tradição da Igreja e abandonando todos os valores que foram colocados na Igreja pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, sim, a homossexualidade, a fornicação, o adultério, todos esses pecados são pecados e nos levam para longe de Deus, nos afastam da misericórdia de Deus. Sim, tratar a homossexualidade e qualquer outra imoralidade sexual como pecado não é um ato de ódio, de homofobia, muito pelo contrário, é um ato de misericórdia. Isso nós veremos ao longo deste podcast. Mas aqueles que deram as costas ao verdadeiro e ao real cristianismo e que hoje abraçam as causas mundanas, só gostaria de lembrá-los inicialmente que o Senhor Jesus Cristo não é um revolucionário, um hippie, aquele que passa a mão e que aceita todos os pecados. Não, o Senhor verdadeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Senhor Jesus Cristo. Como diz o santo profeta, o precursor São João Batista, ao avistar o Filho do Homem: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Assim como o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, aqueles pecadores que outrora ele havia curado: não peques mais, ou como ele acrescenta em uma passagem, não tornes a pecar, para que algo pior não te aconteça. Então, claro, a homossexualidade não é o único pecado
sexual, na verdade, é uma sequência de legitimações que são feitas. O sexo, o ato sexual, ele só é legítimo e abençoado por Deus e pela Igreja no santo matrimônio, no casamento. Fora do matrimônio, fora do casamento, nenhum ato sexual é aceito, nenhum ato sexual é permitido. Então a fornicação, a homossexualidade, o adultério, a pornografia, todos esses pecados, todos esses atos sexuais são condenados pela Igreja como atos abomináveis que nos separam de Deus, que nos afastam de Deus e de sua misericórdia. E é interessante que, primeiro, se normalizou a fornicação. Primeiro se normalizou o ato sexual fora do matrimônio, fora do casamento. Depois se normalizou o adultério. Hoje se normaliza a homossexualidade. E em alguns locais onde todas essas coisas já estão estabelecidas, coisas piores como a pedofilia, que eu nem posso completar aqui a palavra por conta das diretrizes do YouTube, mas o abuso de crianças já tem sido normalizado em muitos locais ao redor do mundo. Então nós vemos que todas essas práticas sexuais fora do casamento são uma tática e uma armadilha do demônio que visa simplesmente a destruição da família e o afastamento das leis e dos mandamentos de Deus, que preservam o homem enquanto imagem e semelhança de Deus e que desfiguram o homem em suas próprias paixões, onde não é mais o homem que dá valor à vida, que vive a vida, mas é o homem reduzido ao ato sexual, o sexo como fundamento e filosofia de vida, que termina por destruir a própria concepção de família e desfigura a própria noção do plano de Deus. Mas por que todos esses pecados são condenados por Deus nas Sagradas Escrituras, através da Sagrada Tradição, e que é mantida desta forma na Santa Igreja? Bem, antes de dizermos as causas, é importante que leiamos um pouco as Sagradas Escrituras. Em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 24, a Sagrada Escritura nos diz o seguinte: por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem paixões vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Deus Criador, a quem se deve o louvor para sempre. Amém. Por causa dessas coisas que as pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a sua natureza, e também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Quando lemos esta passagem, quando o Santo Apóstolo profetiza um tempo onde Deus, por as pessoas se afastarem do Senhor, o Senhor os entrega às paixões. E aqui, nesta passagem onde se fala da homossexualidade, é dito que o castigo que merecem por seus erros lhes é dado, mas que esse castigo não é algo que
é infligido por Deus, não é o Senhor que castiga, não é o Senhor que faz mal, não somos nós que devemos fazer mal àquelas pessoas que praticam tais atos. Muito pelo contrário, este texto diz que recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. O que este texto significa é que o próprio ato pecaminoso é em si o castigo. À primeira vista, nós pensamos que é um texto homofóbico, como está na moda dizer hoje em dia, mas o que quer dizer isso? Que do próprio ato pecaminoso vem o castigo. Há um castigo que não é afligido por Deus, mas pelo próprio ato pecaminoso. Bem, de forma muito pretensiosa hoje em dia, não se fala tanto das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis que existem a partir desses tipos de atos, não é mesmo? Um exemplo disso é que práticas sexuais homoafetivas, como sexo anal, em si mesma trazem inúmeros prejuízos à saúde dos praticantes. Como nós sabemos, fisiológica, biologicamente, anatomicamente, o reto, o ânus, ele não é um órgão sexual. Ele é um órgão que faz parte do sistema digestório. Ele é um órgão ligado ao intestino, por onde passam as fezes. É um órgão excretor que excreta para fora, né, as fezes. Faz parte do sistema digestório, não é um órgão sexual. Pois bem, a prática sexual com este órgão é uma agressão severa a este órgão. Uma prática tão severa e tão contrária à natureza do reto que causa inúmeras consequências ao praticante. Algo interessante de ser dito é que, um exemplo, a taxa e o número de pessoas com câncer na próstata é muito maior entre pessoas com práticas sexuais homoafetivas, ou seja, o sexo anal, do que homens heterossexuais que não praticam esta atividade sexual. Não só câncer de próstata, mas endocardite bacteriana, que é a entrada de fezes na corrente sanguínea que vai até o coração, causando uma doença no coração. Essa doença, endocardite bacteriana, que é uma doença muito grave e que acontece através do contato do sangue com as fezes, das fezes na corrente sanguínea. Pois, como o sexo anal é um ato de violência contrário à natureza e à fisiologia do sistema retal, do aparelho do reto, a penetração no reto causa feridas, causa fissuras no trato retal, que é uma pele muito sensível, e através dessas feridas geram infecções, né? A própria próstata é golpeada, se infecciona, se inflama, né? Outras doenças como clamídia, gonorreia, giardia, ameba, pois doenças parasitárias também estão envolvidas. Então são muitas as doenças que acometem os praticantes do sexo anal. Não só homens, mas mulheres que praticam isto também. Mas no caso dos homossexuais é uma
coisa mais focalizada, é uma prática mais focalizada deles. Mas, além disso, sabemos que muitos, ao longo, né, de sua vida sexual, adquirem a incontinência fecal, pois a musculatura do reto já fica inutilizável por conta da prática do que não deveria ser praticado. Outra questão que acontece muito são as fístulas anais, né, os buracos, as feridas. Por que eu estou falando disso tudo, né? Todas essas doenças estão associadas com o sexo anal, porque o sexo anal não é algo natural. É algo que causa prejuízo severo a médio ou longo prazo à saúde daqueles que praticam. Logo, como classificar isso como um ato de amor? Como dizer que isso é amor? Quando a prática sexual, de forma objetiva, acarreta o prejuízo na saúde do praticante. Aqui está o sentido da Sagrada Escritura quando diz que a própria prática do pecado é em si mesmo o castigo. Nós vemos nisso que, quando a igreja, como mãe, adverte a seus filhos que se abstenham de tais práticas, aí está a misericórdia da igreja, como uma mãe que quer livrar os seus filhos do mau caminho, que quer livrar os seus filhos da sua própria perdição. Não um ato de ódio, mas um ato de amor, um ato de caridade. Por isso que, para Deus, como está escrito em Levítico, no capítulo 18, um homem se deitar com outro homem é uma abominação, não porque Deus odeia as pessoas, mas porque o próprio ato desfigura a própria pessoa. E o Senhor, como um Deus amoroso que ama a sua criatura, não quer ver a sua criatura se automutilar. Este é o sentido do chamado ao arrependimento. Aí está a verdadeira misericórdia. No chamado ao arrependimento e não na justificação e aceitação do que não pode ser aceito. Porque não interessa o quanto eu aceite, não interessa o quanto eu abençoe este ato, ele continuará prejudicando a saúde daqueles que o praticarem. Onde está a misericórdia nisso? As pessoas homossexuais devem ser tratadas com respeito, porém, respeitar não significa concordar. Respeitar não significa abençoar e aceitar atos que trazem prejuízo severo à própria pessoa. Isto não é um ato de amor. Concluindo nosso raciocínio e indo ao final deste podcast, nós passamos a dizer que não apenas a homossexualidade, mas todos os atos sexuais fora do casamento, fora do matrimônio, são pecaminosos e afastam de Deus. Pois vejo muito esses pastores midiáticos tornarem a falar deste assunto como pauta ideológica e a condenarem a homossexualidade, mas se abstêm de condenar também aqueles outros pecados que são tão severos como a homossexualidade. O adultério, a pornografia, a masturbação, a fornicação,
todos esses atos sexuais, todos os atos sexuais fora do casamento são condenados, são pecado e afastam o homem de Deus, tal qual o filho pródigo que gastou a sua herança numa terra distante, assim um homem distante de Deus gasta a sua herança, ou seja, a sua vida, nas paixões da carne. Gasta a sua herança, a sua vida, nos atos sexuais imorais fora do matrimônio. Onde toda esta vida sexual fora do matrimônio, fora do plano divino, é um horto de doenças sexualmente transmissíveis, é um horto de não apenas uma imoralidade moral, mas também de uma destruição da própria mente e do próprio corpo dos seus praticantes. Para aqueles que hoje em dia gostam de justificar a tudo e criam um falso evangelho, um evangelho que não mais ensina arrependimento, um evangelho que não mais nos torna uma nova criatura, que não mais nos santifica, que não mais nos une a Deus, mas o evangelho que nos escraviza ainda mais nos pecados. Um evangelho onde Deus não é Deus, onde o homem é Deus e Deus tem que ficar calado, pois quem manda é o homem. Como está escrito em Gálatas capítulo 5, do versículos 24 ao 25, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito. Se vivemos conforme a Igreja, conforme os mandamentos de Deus, conforme o Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, não vivemos e não justificamos as paixões. Muito pelo contrário, como o filho pródigo que, comendo a lavagem dos porcos, percebeu que aquela lavagem jamais poderia satisfazê-lo, também nós devemos reconhecer que a libertinagem e as liberdades sexuais e todos esses atos que o homem busca por prazer, pelo próprio prazer, tendo o prazer como fundamento de sua vida, eles não têm o poder de saciar o homem, pois no coração do homem o espaço que existe nele só cabe a Deus. Somente Deus, somente a misericórdia, somente a união com Deus pode satisfazer o homem. A paixão sexual, o prazer sexual, seja ele de qual for a espécie, não é capaz de unir o homem a Deus, não é capaz de satisfazer o coração do homem de felicidade e de vida plena. Pois diz o Senhor: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E a abundância não está em chafurdar-se no pecado, em escravizar-se pelos desejos e pelo prazer do próprio corpo, mas a plenitude e a abundância está em renunciarmos às paixões pecaminosas e nos unirmos ao Senhor. Concluímos, então, este podcast dizendo de forma objetiva que a homossexualidade, o adultério, a pornografia, a masturbação, o abuso de crianças, todas as práticas sexuais fora do santo matrimônio, fora do casamento, são pecado. Afastam de Deus e afastam da misericórdia de Deus. Mas o maior problema não é apenas o pecado em si, mas é quando o pecado é feito de filosofia de vida, é quando o pecado é feito de bandeira ideológica,
é quando o pecado é usado para amordaçar a igreja, quando o pecado é usado para perseguir a igreja, pois já chegam os dias onde o cristão não pode mais professar a fé cristã, onde ser cristão significa para uma sociedade pós-cristã ser um criminoso, pois se não confessamos um cristianismo apegado às ideologias mundanas, nós somos criminosos. Somos criminosos por confessar a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, onde chegarão dias onde seremos cristãos verdadeiros e pagaremos o preço por isso, ou nos entregaremos e abraçaremos o falso evangelho. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos conceder a força para perseverarmos e, como está escrito em Abacuque, que diz que o justo viverá por sua fidelidade, que tenhamos fidelidade à verdadeira fé, à verdadeira igreja, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pois só nele nós teremos e encontraremos a vida eterna, plena em sua abundância. Não é o sexo, não é a libertinagem sexual, não são os prazeres carnais que podem nos dar a felicidade e a liberdade e a plenitude da vida, mas é o Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, o Senhor e o dono de nossos corpos e de nossas almas, a quem todos nós prestaremos conta. Que o Senhor nos abençoe, proteja e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.